Parábolas de Jesus. E eu garanto a vocês que vieram essa noite e aqueles que prosseguirem, que convidarem visitas, que vocês vão se emocionar, vão levar para casa lições, conceitos, princípios naquelas historinhas que Jesus contava, chamadas parábolas, né? Parábolas nada mais são do que histórias que Jesus contava que tinha a ver com a vida das pessoas daquele tempo. Algumas das parábolas nós vamos ter que explicar o contexto delas e trazer para os nossos dias, mas as lições das parábolas são eternas, elas vêm até os nossos dias, elas servem para a minha vida, servem para a sua vida, e você vai ver que coisa impressionante, como Jesus, a habilidade que ele tinha para sair de situações embaraçosas. Muitas vezes ele era levado por perguntas capciosas, por situações cuja intenção era matá-lo, perguntas que não podiam ficar sem respostas para nós, mas que a resposta dele poderia custar a vida dele. E é impressionante como ele, ao invés de responder, contava histórias que deixavam a todos de boca aberta. Aqueles que queriam matá-lo não entendiam, e ele respondia tudo aquilo que ele tinha que dizer sem omitir uma só palavra. Dizia toda a verdade diante de qualquer pessoa. Jesus nunca teve medo de ninguém, ele sempre disse a verdade, só que dizia de uma maneira tão inteligente que aqueles que o perseguiam não conseguiam entender. Aliás, a propósito, a primeira explicação alguém pode perguntar, mas por que Jesus falava por parábolas? Por que ele dizia aquelas coisas que alguns não entendiam? A primeira explicação vai aqui. É que Jesus tinha coisas para dizer no tempo dele, diante das pessoas que governavam, que mandavam no mundo, que se elas entendessem, ele teria sido morto muito antes do que o plano de Deus. Ele teria sido assassinado. Ele dizia as coisas sem poupar nada, só que aquelas pessoas para as quais ele se dirigia não entendiam. É isso que é impressionante. Por isso que hoje, vez por outra, a gente vê aí comentários, autores escrevendo, até pela internet, psicólogos, médicos, advogados, comentando algumas coisas a respeito de Jesus. Já vi psicólogos escreverem o seguinte, que a psicologia que Jesus usava naquele tempo, há 2000 anos atrás, ela é estudada hoje nas faculdades, só que ninguém diz que é de Jesus. Só que eles estudam as técnicas, as filosofias psicológicas e não sabem que Jesus aplicava aquilo muito antes da ciência descobrir. A inteligência dele, o raciocínio, a rapidez, a perspicácia. Nós vamos ver já na parábola desta noite que coisa impressionante, como é que ele se saiu de uma situação. Portanto, não perca essa série. Vocês vão ver quanta coisa, quanta lição nós vamos levar para a nossa vida. E mais um detalhe importante. Jesus, quando falava em parábolas, ele também disse algo que muita gente tem dificuldade de entender. Quando ele disse que ele falava em parábolas para que muitos não entendessem. E ele está se referindo àqueles que têm o coração endurecido, aqueles que não aceitam a verdade, o amor e a misericórdia de Deus. Então, é impressionante isto. Todos os simples, os humildes, aqueles que louvam a Deus, aqueles que entendem o amor de Deus, compreendem com a maior facilidade, não só as parábolas, como todas as outras verdades bíblicas. Mas a Bíblia diz que aquele que tem o coração duro, aquele que questiona Deus, aquele que luta com Deus, este não compreende. E Jesus disse isso mesmo, eu vou falar por parábolas para que algumas pessoas não entendam mesmo. Este é o propósito, é que não entendam mesmo. Por isso, é uma coisa muito perigosa, temos que saber exatamente em que terreno nós estamos. Daqueles que são humildes, que creem em Deus, humildes a ponto de fazerem a vontade de Deus, seguirem os seus caminhos, ou estamos no grupo daqueles que ficam questionando, discutindo, investigando Deus, trazendo Jesus para o laboratório. É muito perigosa essa situação, especialmente no tempo em que nós estamos vivendo. Então, abra sua Bíblia. A parábola desta noite está no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Quem não trouxe a Bíblia, e eu recomendo que você acompanhe pelo texto bíblico, basta erguer a sua mão, nós temos Bíblias lá atrás, e vamos fazer a Bíblia chegar até onde você está. Basta erguer a mão, quem quiser uma Bíblia para acompanhar, tem aqui, e a Bíblia vai chegar até você. Lucas capítulo 15. Uma explicação, aqui é uma sequência de 3 parábolas.
Elas são tão importantes, não haveria tempo de tratarmos das 3 esta noite, porque elas são muito importantes. Então nós vamos tratar das 2 primeiras hoje, a parábola da ovelha perdida e da moeda perdida, ou da dracma, e a parábola do filho pródigo vai ficar para a próxima quarta-feira. Elas são uma sequência, tá? Então você já sabe que na próxima quarta nós vamos estudar em detalhes a parábola do filho pródigo, que é a sequência destas 2 que vamos estudar hoje. Portanto, a de hoje, a ovelha perdida e a moeda perdida. Vamos ver por que Jesus contou essas 2 parábolas, em que contexto ele contou. Antes de eu ler o primeiro verso, eu trouxe aqui comigo a revista Veja de uma semana ou duas semanas atrás. Acho que todo mundo viu. O assunto que a revista trata está em todas as revistas, jornais, as pessoas adoram explorar escândalos, né? Está aqui o nosso jogador Ronaldo, que se envolveu aí num assunto bem estranho lá no Rio de Janeiro, mas eu não trouxe a revista para falar disso. Eu trouxe a revista porque a capa da revista, assim que eu vi nas bancas, ela me trouxe uma ideia na mesma hora. Nós temos aqui a imagem, eu não sei quantos sabem, mas a revista fala disso, o Ronaldo, chamado Ronaldo Fenômeno, ele foi considerado há alguns anos atrás um dos 3 rostos mais conhecidos do mundo. Você tem noção do que é isso? A população do mundo hoje já passa de 6 bilhões de pessoas. 6 bilhões. Você sabe o que é um homem estar entre os 3 rostos mais conhecidos do mundo? Em qualquer lugar do planeta que ele fosse, ele é conhecido. Portanto, alguém que atingiu, acho que o ápice da fama, da riqueza, da glória, de tudo. E aqui a revista começa a mostrar o rosto dele se esfumaçando, quase que sumindo. E por que isso marcou para mim? Porque a glória do mundo, das pessoas que vivem em função do brilho, da glória, do dinheiro, da fama que obtêm nessa vida aqui, se não se entregarem a Jesus, vão sumir cada vez mais e vão desaparecer, e na eternidade não se terá notícia delas. Impressionante essa foto, o que ela quer dizer para nós cristãos. É assim que ficarão as pessoas que desfrutaram da glória deste mundo longe de Deus. A imagem vai sumir, como a revista faz aqui com a foto do Ronaldo. Eu vou guardar isso aqui porque o que simboliza essa fotografia é muito forte para nós. A glória humana vai embora do jeito que está aqui. E tem gente que quer viver exclusivamente em função dessa glória passageira, que não vai ficar. Aposta tudo, arrisca a vida eterna para obter a glória. Este homem obteve tudo que alguém poderia pensar em ter. E aqui está a imagem dele desfocada, sumindo. E quando se fala em termos espirituais, quem somos nós para julgá-lo, né? Julgá-lo, nós temos mais que orar por ele. Temos que orar por ele, para que ele conheça o mesmo Deus que nós conhecemos e possa se salvar. Claro que sim. Essa deve ser a oração, não só a oração, deve ser o trabalho de todo cristão. Devemos nos empenhar para salvar pessoas como ele, que também merecem a salvação, tanto quanto cada um de nós. Lucas capítulo 15, verso 1. Essa noite são só 10 versos, mas é impressionante o que nós vamos tirar desses 10 versos. Então diz assim: aproximando-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Para aqui. Aproximando-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Quem eram os publicanos? Publicano, ele era o cobrador de impostos. Eles eram benquistos na sociedade? As pessoas gostavam deles? Cobrador de impostos? Eram mal vistos, mas eram pessoas bem situadas. Os publicanos, toda vez que você ouvir esse nome, eles eram simplesmente cobradores de impostos. E os pecadores também se aproximavam de Jesus para o ouvir. Interessante que pecadores para os fariseus, para aqueles que comandavam no tempo de Jesus, quem eram os pecadores para eles? É interessante entender a definição de pecadores para eles. Pecadores eram simplesmente aquelas pessoas que não pensavam e não comungavam com os princípios deles. Os que não pensavam como eles e não agiam como eles eram todos pecadores para eles. Interessante, né? É como se para nós aqui dentro
todo mundo que não pensasse como nós pensamos fossem pecadores. Os pecadores. E você vai ver como é que Jesus lida com isto, para aqueles que são chamados de pecadores. Aqui, no verso 2, vai ter uma acusação. Eu estou lendo esses dois versos, que esses dois versos é que dão um contexto, a base para as duas parábolas que Jesus vai contar. A base está aqui nesses dois versos. O segundo verso é quase que uma acusação, diz assim: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Qual o problema aqui? Diziam, esse Jesus recebe pecadores e come com eles. Aqui é preciso entender um pouquinho do pensamento oriental. No pensamento oriental, especialmente no tempo de Jesus, comer com alguém, assentar-se à mesa com alguém, receber alguém para partilhar o alimento, era algo que tinha um significado muito importante. Significava que você gostava daquela pessoa, você gostava de se relacionar com ela, você aceitava aquela pessoa. Tinha um significado forte. Por isso, quando eles dizem assim, esse Jesus recebe pecadores e come com eles, é assim, ele anda com eles, ele vive do lado deles, ele é como um deles. Era isso que Jesus estava sendo acusado. É como se estivesse dizendo, ele é como um deles. Os fariseus entendiam, e essa aqui é a acusação, que Jesus era um homem pouco religioso. Porque se ele fosse realmente religioso, jamais ele andaria com os pecadores e ele comeria com eles. Esta é a acusação, dentro do raciocínio do pensamento farisaico e do pensamento oriental. E a questão é, a grande acusação que se faz, é por que Jesus buscava os párias da sociedade. O que são os párias da sociedade? Os que vivem à margem, os marginalizados de toda a espécie. Eles pensavam, por que Jesus procura por esses, anda com esses, recebe estes? Quando ele é procurado por estes, ele recebe, ele conversa, ele dá atenção. Por que ele faz isso? E por que ele não utiliza os nossos métodos de ensino, que são os métodos verdadeiros da verdadeira religião? Esse era o questionamento. Então eles não aceitavam a pessoa de Jesus. E a questão que se põe, que tem a ver com a história que Jesus vai contar, porque a resposta está exatamente aí. Por que a Bíblia diz que Jesus recebe os pecadores? Porque todo pecador, quando vai a Jesus, ele se sente amado, compreendido, recebe carinho, colo, atenção, não recebe repreensão, recebe amor. Tudo aquilo que eles não recebiam dos fariseus. Dos fariseus, os pecadores recebem condenação. A razão pela qual Jesus recebe os pecadores é porque ele tem compaixão deles, de nós. Entende as nossas falhas, não concorda com elas. É diferente. Não compactua com as nossas falhas, mas compreende. Nos dá amor. Quando nós chegamos a Ele naquele estado de sofrimento pelo pecado, sabemos que estamos com a vida torta, cheia de problemas, andando por caminhos errados. Quando o pecador vai a Jesus, ele encontra compaixão, amor. Jesus recebe o pecador. Por isso que o pecador gosta de Jesus. Porque quando ele vai para o fariseu, ele recebe condenação, acusação, repreensão, ódio. Então a grande diferença, essa acusação contra Jesus, ela é verdadeira. Jesus realmente recebe os pecadores. E isso faz toda a diferença. Ai de nós, se Jesus não recebesse os pecadores. Ai de nós. Verso 3, agora Jesus vai contar uma parábola e vocês vão entender por que então ele, para sair dessa situação, dessa acusação, ele conta essa parábola. A parábola vai do verso 3 ao 7, diz assim: então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento.
Vamos esmiuçar essa pequena historinha que Jesus contou. Está sendo acusado de receber pecadores. Aí ele começa a contar a história de uma ovelha que se perdeu. Por que ele conta essa história? Porque no tempo em que ele estava vivendo e para as pessoas para as quais ele falava, esse era o contexto daquelas pessoas. Havia ali entre as pessoas que ouviam, a multidão, homens que gastavam dinheiro investindo em gado, outros pastores que cuidavam de ovelhas. Então era o contexto de vida daquelas pessoas. Então ele pegou a história do cotidiano e disse assim: quem de vocês, se tiver 100 ovelhas e uma se perder, uma fugir, qual de vocês que não deixa as 99 aqui no deserto e vai atrás daquela que fugiu? Qual de vocês? Eles entenderam, porque a resposta era uma só para aquele povo. Lógico, todos eles iam atrás da ovelha que se perdeu. E Jesus falou assim: então, entendam uma coisa, quando uma só ovelha é trazida de volta, há alegria no céu, porque há mais alegria no céu quando um só pecador se arrepende, do que por 99 que acham que não precisam de arrependimento. Agora vamos procurar entender os ingredientes nessa história aqui que Jesus colocou. Primeira coisa, as ovelhas eram propriedade do pastor. Propriedade, pertenciam a alguém. Jesus está traçando um paralelo entre a ovelha e nós. Todos nós somos propriedade de Deus. Todos nós. Eu posso não aceitar a Deus, eu posso não acreditar em Deus, eu posso eleger um outro mestre para a minha vida, eu posso fazer tudo isso pelo meu livre-arbítrio. Eu posso ignorar a existência de Deus. Uma coisa eu não posso fazer: eu não posso deixar de ser propriedade de Deus. Eu não posso mudar isso. Quer eu queira ou não, eu sou propriedade de Deus. E nessa circunstância, Ele vem atrás de mim. Ele vem buscar porque eu pertenço a Ele, quer o aceite ou não. Então, a nossa crença em relação a Deus não afeta nada a maneira como Ele nos vê, como Ele nos trata. Somos propriedade dEle, quer aceitemos ou não. Eu posso rejeitar o amor dEle, mas jamais vou deixar de ser propriedade de Deus. E Deus vem atrás da sua ovelha da mesma maneira que o pastor vai atrás da sua. Tem um detalhe: o valor da ovelha que se perdeu não é que seja um valor econômico astronômico, por isso que o pastor larga as 99 e vai buscar aquela. Não é isso que a Bíblia está falando. O valor aqui é um valor sentimental. Ou seja, todo o valor é aquele que o proprietário atribui ao bem ou à coisa. Se eu atribuir muito valor a um objeto de estimação para mim, algo que alguém me deu, que vale muito para mim, é esse valor que eu atribuo que faz aquela coisa ser significativa para mim. Portanto, a ovelha aqui não é pelo valor que ela tem intrínseco nela mesma, não, é o quanto ela vale para o seu pastor. Portanto, as pessoas que estão perdidas no mundo, as ovelhas perdidas de Deus, Ele vem atrás pelo valor que nós temos para Ele, o valor que Ele nos atribui, que é muito, muito, muito maior do que a avaliação humana que é feita de nós. O valor que alguém pode nos atribuir na nossa família, no nosso trabalho, na sociedade, na igreja, o valor que você acha que você tem é infinitamente inferior ao valor que Deus dá a você e a mim. Nós daremos muita coisa para Ele, e tanto, mas tanto, que valeu a vida do Filho dele. Se alguém quiser perguntar qual é o seu valor, olhe para a cruz e veja o que está acontecendo com Jesus, e é o único lugar onde você vai descobrir o seu valor. É quando você olha para a cruz. Lá você vai ter uma ideia pálida de quanto você vale. Não para o mundo, para Deus. Quanto você vale para Deus. Um outro detalhe: a ovelha tem um detalhe, ela tem consciência de que ela se perdeu. Ela sai do meio das outras, resolveu seguir o seu caminho, foi andando, o sol estava brilhando, e ela foi lá passear, e enquanto brilhava o dia, ela foi desfrutar da sua liberdade. Imagina uma ovelha solta nos campos, no deserto, nas montanhas, ela estava achando aquilo maravilhoso, desfrutando da sua liberdade. Só que chega uma hora que começa a
a anoitecer. Começa a escurecer, aí ela quis voltar. É só neste momento, enquanto está tudo brilhando, enquanto está tudo bonito, ela não se deu conta de que estava perdida. Foi no momento que escureceu, que passou o brilho, é que ela se deu conta. Quando? Quando ela quis voltar. E aí ela não conseguia descobrir o caminho para voltar. E aí é que ela se dá conta, ela tem consciência de que ela está perdida. E ela sozinha não consegue mais voltar. Por que Jesus usou essa figura? Tem alguma coisa a ver com o pecador isso? Enquanto está tudo bonito, está tudo brilhando, enquanto tem o brilho da juventude, o brilho da saúde, o sol do dinheiro, a claridade do sucesso, da capacidade profissional, a gente vai caminhando, vai desfrutando da liberdade das coisas sem se dar conta. Quando começa a chegar a escuridão na vida, você sabe o que é escuridão, né? Quando vem uma doença, a perda do emprego, um filho nas drogas, uma separação, quando começa a bater a escuridão, é que a gente se dá conta de que está perdido e não consegue voltar, não consegue acertar o caminho para Deus. Sozinho não volta. Sozinho não volta. E o que aconteceu com a ovelha é que ela se deslumbrou com o brilho do dia. Ela resolveu passear, resolveu desfrutar da sua liberdade. Mas ela tinha consciência, ou adquiriu a consciência de que estava perdida. É interessante isso. Chega num determinado momento que ela tem consciência da sua situação. Olha, os judeus ensinavam, por isso que Jesus está contando essa história, os judeus ensinavam que para alguém ir a Deus e ser recebido, falando de salvação, para o pecador ir até Deus e ser recebido e se salvar, primeiro ele tinha que se arrepender. Esse era o pensamento judaico, fariseu. Ou seja, o arrependimento era como uma obra que nos garantia um favor do céu. Eu, quando me arrependo, estou praticando uma obra, salvação pelas obras, isso. Por me arrepender, eu angario a simpatia de Deus. Isso é salvação pelas obras. De repente vem Jesus e mostra que a ovelha se perdeu, e é o pastor que toma a iniciativa de ir atrás dela. O que Jesus está dizendo para eles? Vocês estão errados, porque a iniciativa da salvação é de Deus, não é do pecador, não é do ser humano. Não é o homem que busca a Deus e é bem recebido. Não é o homem que busca a salvação e encontra Deus, não. É o homem que se perde e Deus vai atrás dele. Ou seja, eu preciso me arrepender sim, com certeza, por constrangimento de ter recebido já o amor de Deus. É isso que faz com que eu me arrependa. Eu não preciso me arrepender para que Deus me aceite. Não, Ele me aceita. E porque Ele me aceita, então eu me arrependo. É o amor dEle em mim que faz com que eu me arrependa. E isso que Jesus está ensinando para os fariseus. Está dando um banho de teologia. Está mostrando que vocês não estão entendendo nada de salvação. A salvação é diferente. A iniciativa é de Deus. Sempre será de Deus a iniciativa. Nunca na salvação a iniciativa será do homem. Eu estava com a minha vida perdida, então resolvi buscar a Deus. Não, amigo, você foi buscar a Deus porque Ele já estava atrás de você faz tempo. Há muito tempo. Você não foi buscar, você ficou parado e deixou Ele te encontrar. É diferente. Você parou de fugir. Você parou de fugir e Ele te encontrou. Porque Deus está atrás de nós o tempo todo. O tempo todo buscando nos salvar. Portanto, Jesus está mostrando uma coisa: o amor de Deus é incondicional. Ou seja, nada de bom que eu faça vai fazer com que Deus me ame mais. E nada de ruim que eu faça vai fazer com que Deus me ame menos. Porque o amor de Deus é incondicional, não depende de nada que eu faça. E é difícil entender isso. É difícil entender isso. O amor de Deus não aumenta nem diminui de acordo com o que eu faço ou o que eu sou. É incondicional, não depende de nada, nada. Ele vai nos amar sempre do mesmo jeito. Por isso Deus sofre, e sofre muito com as nossas besteiras. Sabem a diferença entre o amor de Deus e o amor que nós praticamos com o nosso próximo? É que muitas pessoas vão se perder porque não encontram uma mão estendida. A ovelha se perde, mas vai um pastor atrás dela buscá-la. E nós, seres humanos, ficamos às vezes dizendo que estamos orando pelos outros, mas nunca estendemos a mão para aquele que realmente precisa de ajuda. A gente fica numa atitude meio que passiva,
Não, é preciso estender a mão, é preciso ir atrás da ovelha, é preciso buscá-la onde ela está. Não adianta eu ficar aqui e dizendo assim: eu estou orando por uma ovelha que se perdeu, e continuo onde eu estou, e a ovelha está perdida, e ela não volta, sozinha ela não volta. E eu o que faço? Fico aqui no puritanismo da minha religião. Estou salvo, não posso me contaminar. É para a gente pensar no tipo de religião que nós estamos praticando aí, gente. O que Jesus está contando aqui parece uma historinha boba, né? Mas é para a gente pensar que tipo de religião nós estamos praticando. Aqui diz que o pastor, quando encontra a ovelha, ele a coloca sobre os ombros. Que lição, hein? O que isso quer dizer para nós? O pecado amortece, paralisa. É isso mesmo. Paulo diz que ele cauteriza a consciência. O pecador, ele chega num ponto tal que ele fica aqui meio paralisado, ele não consegue voltar, ele fica estagnado onde ele está. É preciso que Deus vá lá e ele nos coloca no ombro e nos traz de volta, porque o pecador fica aqui meio paralisado, fica amortecido. O pecado tem um poder anestésico, tira poder de raciocínio, tira o poder de discernimento entre o bem e o mal. Isso é um dom, de discernir espíritos. O pecado arrebenta com tudo isso. Ele nos deixa paralisados. A voz de Deus às vezes quase que não penetra mais. Então é preciso colocar no ombro, ouvir e trazer. Será que nós temos colocado pessoas nos ombros e temos trazido para Deus? No ombro? Carregando mesmo? Ou queremos que Ele venha por suas próprias pernas? Jesus está dizendo que não vem não. Tem que colocar no ombro. Tem que trazer. Olha, agora ele vai contar em sequência a segunda parábola. Ele continua a mostrar para os fariseus por que é que ele come com pecadores. Por que ele recebe os pecadores? Ele continua explicando aqui nessa historinha. Agora ele vai contar a segunda parábola, que diz do verso 8 ao 10, e aqui nós encerramos, do 8 ao 10. Diz assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia é uma lamparina, uma lanterna, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la, e tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo, há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aqui de novo nós vamos ter que entender contexto. Por que Jesus contou essa história aqui? Uma moeda que se perde. Contexto. Que moeda era essa? A dracma. Dracma era uma moeda grega. Não tinha muito valor monetário. O valor dela monetário não era muito grande. Mas interessante que as mulheres recebiam essas moedas como dote de casamento no tempo de Jesus. E elas guardavam com muito carinho pelo valor sentimental da moeda, ou das moedas. Guardavam com muito carinho, por quê? Porque elas iam transferir depois para suas filhas quando se casassem, era o dote. Algumas, interessante que eu fui ler alguns livros aí de historiadores, alguns contam que as mulheres tinham o costume de usar um lenço na testa, um turbante, onde elas colocavam as moedas, porque elas tinham orgulho de mostrar as moedas, dote de casamento. Elas exibiam no turbante, naquela época. E aqui Jesus vai contar uma história. Qual é a mulher que, perdendo uma dessas moedas, olha, isso aí era uma tragédia naquele tempo, ela perder o dote do casamento, o simbolismo, porque a moeda simbolizava a aliança da esposa com o noivo. Tinha um simbolismo muito forte. Seria mais ou menos, assim a grosso modo, como se hoje um de nós perdêssemos a aliança de casamento, aquela que foi abençoada no altar. Mais ou menos isso, perder a aliança. Então, aquilo era a ponto de as vizinhas ajudarem a procurar. Diz aqui que Jesus falou: qual é a mulher que, se perder dentro de casa, não acende uma lamparina? Por quê? Aqui preciso entender também, aquela época, as casas no Oriente eram muito pobres, especialmente as casas dos pobres, a quem Jesus está se referindo aqui. Elas, segundo os historiadores, casa de pobre era a casa de um cômodo só, não tinha janela naquele tempo, imagina, e o chão era de pedra coberto com palha. Como não tinha janela, entrava muita poeira. Portanto, quando a moeda caía, se passasse algum tempo, porque não dava para varrer todo dia, começava a cair poeira e encobria, a moeda ficava encoberta.
Então tinha que varrer a casa, espanar tudo para tentar achar a moeda, porque não era fácil de achar. Imagina a sujeira, né? Então elas tinham que chamar as vizinhas para ajudar, acendiam uma lamparina, uma lanterna, para procurar e varriam até achar. Por quê? O valor que a moeda tinha para a dona, o mesmo valor que a ovelha tinha para o pastor, valor sentimental, o valor que nós temos para Deus, é o valor sentimental. Aqui a dracma está simbolizando a nós, o cristão, e diz que ela então varria até encontrá-la, e quando encontrava, o que disse a parábola? Fazia uma festa com as vizinhas, festejavam, que era muito importante ter achado. Eu encontrei a moeda. Bom, por que Jesus contou primeiro da ovelha e depois contou a da moeda? Que primeiro vocês perceberam, né? A ovelha se perdeu. Depois ele disse que uma moeda se perdeu. Qual é a diferença? Enquanto a ovelha, como um animal, depois de um determinado tempo passa a ter consciência de que está perdida e não consegue voltar, a moeda é um metal. A moeda tem consciência de alguma coisa? Ela tem noção de alguma coisa que está acontecendo? Olha o que Jesus está fazendo. Ele põe o ingrediente de alguém que agora nem sabe que está perdido. Nem sabe. Nem tem noção. Será que no mundo que nós estamos vivendo tem pessoas que nem desconfiam que estão perdidas? A ovelha pelo menos sabe que se perdeu e quer voltar. E aqueles que nem sabem que estão perdidos. Perdidos por quê? Está tudo bem na minha vida, está tudo em paz. Estou ganhando dinheiro, estou na balada, estou com saúde. Por que eu estou perdido? Isso é coisa de crente. Jesus está falando que a dracma não tem consciência de nada. Não sabe que está perdida. Por não saber que ela está perdida, ela também não acha que precisa de salvação. E quem não acha que precisa de salvação, também está dispensando um Salvador. O grande problema da dracma, ou das dracmas do nosso mundo, é que estão dispensando um Salvador porque acham que não precisam dele. Não tem consciência de nada do que está acontecendo. Para essas pessoas, tudo está aparentemente em ordem. Tudo está no seu lugar. Tudo perfeito. É como se elas dissessem para nós: qual é o meu problema? Eu não tenho problema. O seu problema é você não ter consciência dele, do seu problema. Esse é o seu maior problema. Olha, interessante que toda moeda tem um brilho. E quando a moeda cai dentro da casa e enche de poeira, a primeira coisa que acontece, o que é? A moeda perde o brilho. Está empoeirada, não tem mais brilho, ela deixa de brilhar. Sabe, no mundo espiritual, quando nós estamos afastados de Deus, ou quando não o reconhecemos, nós perdemos todo o brilho no mundo espiritual. Perdemos o valor, porque a moeda só tem valor nas mãos do dono. Dinheiro só tem valor se ele está na minha mão. Se eu posso utilizá-lo, ele tem valor. Se eu perder e ele ficar escondido, empoeirado e ficar debaixo da terra, qual é o valor desse dinheiro? Nenhum. Portanto, afastados de Deus, qual é o nosso valor? Zero. Não valemos nada. A moeda aqui é um símbolo forte de que nós perdemos todo o valor quando estamos afastados de Deus. A moeda tem uma inscrição que revela o poder que está governando. Sabiam disso? Se você olhar numa moeda, você vê ali o poder que governa o seu país. Esses poderes normalmente são cunhados na moeda, a cada tempo. Pega lá a moeda de dólar, você vai ver lá o poder do americano cunhado. Pega a moeda brasileira, você vai ver lá, tá? Será que na moeda que somos nós, Deus colocou a sua inscrição de quem nós somos, a quem nós pertencemos? A inscrição de Deus está lá. Significa que, mesmo perdidos, mesmo embaixo da poeira, por que tem que procurar? Porque aquela moeda tem um dono e o dono quer de volta. O dono não abre mão. Ele vai varrer a casa até achar. Porque tem a imagem dele ali. Nós somos feitos à imagem de Deus. O pecado embaça, empoeira a nossa imagem, distorce a nossa imagem. O pecado faz isso. Mas nem por um minuto nós perdemos o valor para o proprietário. Para ele nós continuamos tendo valor, todo o valor do mundo. Aqui diz que a mulher tem que acender a candeia, acender a lamparina para achar. Qual é na Bíblia o símbolo mais próximo que você encontra para a luz? O Espírito Santo, né? Lá no santuário, o que representam aquelas luzes acesas? Portanto,
Qual é a função do cristão para alguém que está perdido nas trevas? Nós temos que ser o quê? A candeia, a lamparina. Não é à toa que Jesus falou: vós sois a luz do mundo. Qual é a minha função quando alguém está perdido? É ser a candeia, é ser a luz. Nós temos que iluminar para que essa pessoa possa ser encontrada. E como é que se ilumina a vida de uma pessoa para que ela se descubra e possa voltar para Deus? Abrindo a palavra de Deus, não tem outro jeito. A palavra de Deus tem que ser mostrada a todo aquele que está afastado, está desviado. É só a palavra de Deus que reconduz, que traz de volta. Há poder na palavra de Deus. Aqui diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Alegria no céu por um pecador. E eu pergunto, será que na nossa vida, na nossa casa, há alegria real por um pecador que se arrepende? Ou será que nós somos os primeiros a criticar o pecador, a apontar o dedo para ele, a ficar relembrando os pecados dele? Tem coisa pior que isso: alguém se arrepender e as pessoas ficarem o resto da vida dizendo que essa pessoa fez errado, e ela já se arrependeu, já pediu perdão a Deus. Encontra pessoas mostrando o dedo e jogando no rosto sempre o mesmo pecado de volta. Isso acontece muito, infelizmente, dentro da família. Acontece muito entre marido e mulher, que dizem se perdoar, e quando vem a primeira briga, vai lá, um já lasca no rosto do outro. Você lembra em 1987, aquele dia que você me fez aquilo? Quando? 1987, você está lembrado? Que memória, hein? O homem tem memória longa. Jesus fala assim: quando, Mauro? 1987, Senhor. Mauro, eu não lembro o que aconteceu ontem, porque já pediu perdão, eu já paguei. Ele já pagou. E nós ficamos lembrando e jogando no rosto. E aqui diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Nós não deveríamos nos alegrar com as pessoas quando percebemos vontade, disposição de mudar? Não. Às vezes somos assim, né? A pessoa está se esforçando, está lutando, aí parece que vem aquele e empurra mais ainda para a lama, né? Vai mudar nunca, esse cidadão não tem conserto, isso aí tem que ir só matando. Nós estamos acompanhando uma tragédia nacional aí do casal. Eu não sei vocês, eu tenho orado por esse casal. Eu confesso a vocês que não senti nenhum prazer de ver a cela onde os dois estão, a maneira como estão dormindo. Aquilo me faz mal. Ontem eu estava deitado na cama me lembrando de onde eles podiam estar dormindo com aquele frio, e eu não sinto nenhum prazer nisso, nenhum. Tudo que eu oro é que Deus mexa no coração dos dois, se é que são culpados. Se forem, que Deus... Porque eles podem pagar por 10, 20 anos de cadeia, não interessa. Interessa que eles se salvem, que eles se arrependam com Deus. Com Deus. O ser humano não importa mais. O que fizeram aqui tem que pagar mesmo. Mas eu não sinto prazer. E acho impressionante quando vejo pessoas na televisão que saem das suas casas, abandonam o seu lar, a sua vida, para ir na frente da casa do outro, para xingar, para chutar portão e para dizer assassino e tem que matar. Por que não vai cuidar da sua vida? Cheio de pecados, talvez. Quando a gente vê esse verso, nós devíamos orar para que essas pessoas se arrependam, para que na cadeia eles possam conhecer a palavra de Deus e serem convertidos. Ou será que o pecado deles não tem perdão para Deus? Alguém aqui pensa assim? Nós temos que pensar nisso. Eu oro, tenho orado pelos dois, com toda sinceridade, para que eu não sinto nenhum prazer de imaginar o que eles estão passando. Que tristeza ficarem sendo transferidos de um presídio para outro, porque onde eles estão querem matá-los. Que tristeza. Eu ouço gente falando assim: bem feito. Com a mesma medida que nós julgarmos, seremos julgados. Com a mesma medida. Você é muito rigoroso para julgar os outros? É bem feito? Deus vai te julgar com a mesma medida. Você escolhe o critério. Você é rigoroso com os outros? Se prepare. Deus vai ser rigoroso com você. Você escolhe os critérios do seu julgamento. Olha, quando eu penso nisso, eu gosto de ser misericordioso, o máximo possível, para que eu possa receber misericórdia de Deus. Interessante. A ovelha se perdeu fora de casa, né? Vamos começar a concluir. A ovelha saiu e se perdeu fora de casa. E a moeda é perdida onde?
dentro de casa, bem próxima dos outros. O que Jesus quer dizer? Há pessoas que se perdem fora. Pode ser fora de casa, fora da igreja. Outros se perdem dentro de casa e podem se perder dentro da igreja. Como assim, Mauro? Perdido dentro da igreja? É o que Jesus está falando. Tem gente que está perdida dentro da igreja, não se converteu, não tem consciência de que não se salvou, que não aceitou Jesus. Às vezes tem gente dentro da igreja que não sabe nem o que está fazendo aqui dentro. Aqui dentro, que eu quero dizer, dentro da igreja de Deus. Não tem consciência ainda. E o recado de Jesus é que nós temos que fazer de tudo para alcançarmos as pessoas que estão próximas de nós, a começar pela nossa casa. Ou seja, se há um membro da nossa família que está na situação da dracma, não tem nem consciência que está perdido, a nossa função da família toda é usar todos os esforços para trazer essa pessoa. Todos. Da parte de todos os membros da família. Isso não é responsabilidade de um só. Nem do pai, nem da mãe. É da família. Se como pais nós estamos falhando, será que há um filho aqui perdido? Às vezes o pai é missionário, está sempre pregando, se dispõe a ser missionário lá na África, e o filho perdido dentro de casa, debaixo da vista dele. Será que tem aqui alguma pessoa que está vivendo essa situação por falta de observação da vida espiritual na sua casa? Será que há muita espiritualidade na sua participação na igreja e nenhuma espiritualidade na sua participação na tua casa? Será que o que os nossos filhos ou parentes veem na nossa casa é muito diferente do que as pessoas veem de nós aqui na igreja? Será que somos um tipo de cristão na igreja e um tipo de cristão detestável em casa? Jesus falou que a moeda se perdeu dentro de casa. Mas essa mulher, ela foi procurar, acendeu a candeia, a lamparina, chamou as amigas, chamou quem precisava até achar. Nós temos que fazer isso dentro da nossa casa. Se tem alguém da nossa família que está perdido, vamos acender a lamparina, acender a lanterna, vamos chamar os vizinhos, o pastor, todo mundo, mas tem que tirar essa pessoa da escuridão. Rápido, rápido. Portanto, a historinha de Jesus é indigesta, hein? 3 versinhos só para a dracma. E os caras estão olhando para ele e não estão entendendo bem, né? Hã? O que ele está falando? É o que ele está falando? Olha, engraçado que as 2 parábolas, para encerrar, tratam de classes de pessoas diferentes, né? Uma classe de pessoas fora da igreja, fora do alcance, do nosso alcance, perdidas, mas que têm consciência. Só não sabem voltar sozinhas. Nós temos que ajudar. Ir lá buscar, ajudar. Põe no ombro e traz para a igreja. O que é botar no ombro? Vai lá na casa dele, dá atenção, ouve qual é o problema, ajuda, dá estudo bíblico para ele, fala de Jesus para ele, dá o seu amor, dá o seu tempo para essa pessoa. Às vezes ela precisa de tempo para que você possa ouvi-la. Dá carinho, dá amor, põe no ombro e traz para cá. A gente põe lá dentro. Agora tem a outra classe de pessoas que não tem nem consciência disso que está acontecendo. Então é muito mais difícil. Porque primeiro nós temos que fazer com que pelo poder do Espírito Santo essa pessoa descubra a sua situação espiritual. Quando ela se der conta da sua verdadeira situação espiritual, nós temos que mostrar qual é o remédio. Para que essas pessoas possam então se converter. É a situação da moeda. Eu quero encerrar lembrando uma história foi muito útil para mim, talvez possa ser para você também. Uns anos atrás, eu não lembro quanto tempo, 4 ou 5 anos, eu fiquei numa situação embaraçosa com um cliente empresário almoçando e me lembrei de uma história, de uma parábola, se é que você pode dizer, ou de uma história que eu vi na igreja. Foi muito útil, porque essa pessoa, até hoje é meu cliente, a cada dia mais ele está mais próximo de Jesus. A cada dia. E isso começou num restaurante. Quando nós almoçávamos falando de negócios, e ele é um homem muito rico, em determinado momento ele começou a brincar comigo de uma maneira assim um pouco mais chata a respeito da minha religião. Mauro, você é um cara inteligente, você é meu advogado, você ainda fica com esse negócio, você acredita em Adão e Eva, Mauro? Você está me decepcionando. Meu advogado, Adão e Eva, você acredita no jardim do Éden? E eu almoçando. Maçã, também maçã, você acredita? E eu quero, sendo provocado, né?
Eu vou falar o quê? Tem certas situações que a gente fica quieto, porque não é nenhum momento, nenhum ambiente, a pessoa também não quer ouvir. Lá pelas tantas eu me lembrei de uma parábola que eu vou contar para vocês. Não é uma parábola, é uma história, mas que mexeu com ele. Eu disse assim, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você acredita que quando você morre acontece o quê? Você acredita em Jesus, acredita em Deus, acredita que Jesus vai voltar a esse mundo, que tem um céu? Ele falou, não acredito em nada disso, acredito na vida que eu estou vendo aqui, a gente tem que viver essa vida aqui, tem que fazer as coisas aqui, ser uma boa pessoa aqui, ter caráter, ser honesto, tal, e acabou, mano. Não tem, eu não posso acreditar naquilo que eu não estou vendo. Falei, é assim que você pensa? Eu não, eu acredito que Deus existe, eu acredito que Ele vai voltar, eu acredito num céu que eu vou morar com Ele na eternidade. Ele deu um riso assim, meio cínico. Eu falei, mas agora eu vou fazer um trato com você. Vou mostrar para você que a minha opção é mais inteligente do que a sua. Vamos fazer um acerto. 50% para cada um. 50% de chance de você estar correto. E 50% de eu estar. Então 50% de chance de Deus não existir, tudo isso é uma besteira. Tá? E 50% de chance dele existir, dele voltar aqui e desistir no céu. Vamos imaginar que nós dois vivemos aqui 80, 90 anos e chegamos ao fim. E quando chegamos ao fim, descobrimos que Deus não existia. Eu estava errado. Você estava certo. Bom, como você pensa que após a vida não existe mais nada, você estava certo e eu perdi. Mas o que eu perdi? Segundo você, nada. Não existe nada. Eu não perdi nada. Vamos imaginar o contrário. Vivemos aqui 80, 90 anos e descobrimos que eu estava certo. Deus existe, Ele volta, existe um céu e uma eternidade para onde eu vou morar com Ele. Mas você não acreditou nisso. O que você perdeu? Tudo. Aí eu disse para ele, até por uma questão de probabilidade matemática, a minha opção é mais inteligente do que a sua. E continuei comendo. E ele parou de falar. E até hoje ele puxa assunto comigo. E cada vez ele vai se mostrando mais interessado. Às vezes ele cruza comigo e fala assim, lá vem você falar de Deus para mim, né? Eu falei, é uma proposta mais inteligente. Pensa bem, você é um homem inteligente. Eu confio na sua capacidade. Você é um homem de negócios, de números você entende. E ele fica encafifado com isso. Não por mim, não, é o Espírito Santo que incomoda. É o Espírito Santo, eu acredito que quando ele deita no travesseiro dele, ele deve pensar assim, eita historinha chata que aquele cara me contou, hein? E se ele tiver razão? Empresário sabe lidar com riscos, negócios, risco. Para empresário, quanto menor risco, negócio mais seguro. Então, é uma linguagem que ele entende. Isso nada mais é do que uma parábola de Jesus, né? É assim que Jesus fazia. Jesus contava essas historinhas que eram difíceis de... mexia com a pessoa, fazia pensar, fazia analisar. Quarta-feira que vem, sequência. Depois que perdeu a ovelha, depois que ela se perdeu, depois que a moeda foi perdida, agora é um filho. Vem aqui na próxima quarta, não perde, para você saber. E agora, com o filho, como é que é essa história? A história do filho pródigo, quarta-feira que vem. Eu vou pedir ao pastor Sandro para encerrar com essa.